Doutor Alexandre, Opa, tá bom, meu amigo? tudo E jóia, aí? amigo? Tudo Tudo bem? bom? Então tá bom. Tava testando o som aqui. Tá bom aí pra você? Tá bom, tá Legal. tranquilo. E Galera, aí? lembrando, né? Vamos batendo um papo por enquanto, né? E mas eu quero agradecer. Esse é o primeiro CRI, né? De empreendedores cristãos aí. É o primeiro convidado, doutor Alexandre Piquet. É uma honra para nós, viu? Uma pessoa. Maravilha, obrigado pelo convite, pô. Você aí, como seu time, eu só tenho que te agradecer por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui ajudando e sempre é bom disseminar as informações relevantes e precisas. Aí tem tanta desinformação hoje em dia, né? Ainda mais com tantas mudanças acontecendo que a gente às vezes nem sabe por onde começar, né? Mas a gente É, com certeza, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Com certeza estamos à disposição. Sempre que precisar, pode chamar. obrigado, meu amigo. Eu tava vendo a entrevista, eu não sei se foi ano passado na Band. Eu te liguei, a gente conversou um pouco ontem e você tava com a Record, não é isso? Tava. Vai sair amanhã sobre turismo de vacinação. Que legal, que legal. Então, doutor, só para iniciar, para a galera, Uhum, eu morei um tempo fora com a minha família, uhum, né? Onde eu conheci você, o seu time, doutor, aí do Piquet Law uhum, Firm. uhum. E o pessoal vem perguntar muito, meu, e aí, como é? Tal. Eu falei, depende. Cada caso é um caso. É, É o que é. você fala, ah, não, eu vou morar e vou ver o que dá. Não, tudo bem. Só que tem um limite para você fazer isso, né? Que você está falando, talvez não entrar Uhum, bastante, enfim. Há muitas perguntas e que nós não sabemos, né? Obviamente, eu não sou da área, né? Estudei, fiz direito também, mas eu não, eu fui para o meu ramo de construção civil, que é da minha família, né? Então, assim, mas as pessoas elas têm um questionamento quando você mora fora. E aí? O que dá para fazer lá? Qual o visto que é legal, né? Enfim, uma série de questionamentos. E eu acho que a gente vai. Você, doutor, consegue pelo menos tirar um pouco de dúvida dessa galera, né? Tem N vistos, N categoria de vistos, não é verdade, doutor? sim. Tem mais de 185 tipos de vistos de trabalho, né? Que a gente chama vistos não imigrantes. E além aí dos 6 caminhos para trilhar a residência permanente, né, que é o Green Card. Então, realmente tem situações, tem um tipo de visto ou uma solução para cada situação. Realmente, mas acho que o papel nosso é identificar qual situação melhor se aplica para cada caso e, sobretudo, falar o que aquele potencial imigrante ou potencial cliente ele precisa escutar e não somente o que ele quer escutar, né? Porque é muito fácil você pegar de repente uma família que está com planos de vir para cá ou tem uma proposta de trabalho ou quer fazer um investimento e começar a encher de sonhos e de promessas só para tomar o dinheiro. Essa é a parte fácil. Realmente é o que eu sempre falo, a vender o nosso serviço é a parte mais fácil. O que a gente faz hoje é o contrário, é um trabalho de prevenção. Então, para cada 100 pessoas que nos procuram, a gente pega 15 casos, entre 15 a 18%, que é a nossa taxa de conversão. Não porque a gente só consegue vender para 15 ou 18, né, de 15 a 18, é o contrário, é que a gente precisa eliminar 84, 85% que não se qualificam para nenhum caso ou que se qualificam, mas porventura aquele naquele momento específico não é a melhor solução ou não é o mais indicado uma uma mudança para cá ou até a residência permanente que tem as suas implicações tributárias também. Então a gente tem um trabalho meticuloso de garimpar mesmo para o bem dessas famílias, né, para o bem dessas pessoas.
É E, porque obviamente, manter os... não se trata apenas de, principalmente família, né? No meu caso, com filhas. Vou me mudar para os Estados Unidos e tudo bem, lá eu vou ver o que acontece. E se trata de uma estrutura, né? Aqui que você tem no país, é uma cultura Exato. diferente, é uma estrutura inteira de você mudar suas filhas mesmo de outra escola, outra língua. Não é simplesmente eu vou mudar, né? Eu vou ver o que dá. Eu percebi Exato. isso morando lá. E depois até o doutor me aconselhou, como eu tinha cidadania italiana, eu Isso. fazia muitos anos que minha mãe tinha entrado e, e a gente conseguiu. Então, hoje, se fosse o caso nosso, seria pensando realmente para não ver o que dá, mas é para um tipo um E2, né? No caso da cidadania italiana, né, doutor? Isso, isso. Corrija se eu estiver errado, porque eu aprendi um pouquinho só lá, porque a gente foi atrás, né? Então, assim, então, Aham. tem uma cidadania italiana, eu e minha família. Então, é um pouco Uhum. diferente do que eu ir de estudante para ver, né? Então, tem N vistos, né? Como você falou, Uhum. 80 Uhum. categorias de visto, né? Aham. Aham. Tem um visto até, eu estava conversando com a minha esposa, porque ela indicou por uma pessoa e parece que deu certo, né? Uhum. Que a gente conheceu lá, uma brasileira, parece que deu certo dela, era de habilidades especiais, é isso? Isso, é habilidade extraordinária ou habilidades excepcionais, né? Isso. Isso, EB1 e EB2 NW. aham. Isso serviria também para a família, vamos supor, o homem, né, o marido, ele tem uma habilidade especial, a esposa entraria com tipo um E1, E2, é o F1, F2, seria mais ou Na verdade, assim, todo o processo EB, né, chama Employment Based, categorias EB. EB1, que é a habilidade extraordinária, EB2, que é a habilidade excepcional, você pode ter o componente aí de interesse nacional, o EB3, que seria um recrutamento, né, o Labor Certification, que é uma empresa americana que está contratando, oferecendo, tem uma oferta de emprego para aquele candidato. O EB4 são categorias especiais e o EB5 investimento de US$ 900 mil, né? Outrora US$ 500 mil, agora passou menos. para 900 mil. Essas categorias EB, elas têm um numerário substancial que a imigração libera para vários países do mundo, né? Baseado ou em investimento, no caso do EB5, ou em oferta de trabalho, no caso do EB3, ou no currículo, né, no histórico profissional e acadêmico do candidato, no caso do EB1 e EB2. E este processo já é um processo que vai direto para o Green Card, para a residência permanente. E aí a família, cônjuge, né, marido ou esposa do beneficiário principal e filhos menores de 21 anos, né, filhos dependentes do beneficiário principal, também recebem este benefício, ou seja, a família inteira recebe o Green Card. Então é muito interessante porque os filhos, por exemplo, eles precisam ter menos de 21 anos na data do protocolo disso. E mesmo que o mérito ainda não tenha sido julgado, quando há um deferimento do pedido, né, quando o processo é aprovado, os filhos que de repente já não estão mais, já não são mais menores de idade, dependentes, eles recebem o benefício da mesma forma. Então é muito interessante de uma maneira geral, para a família inteira. E Pra você pula essa fase do visto, como você diz aí, o visto E2, né, que é um visto não imigrante. Tudo que é visto quer dizer não imigrante. Né? O visto ele tem início, meio e fim. Ele tem a intenção de vir, morar, trabalhar, ou cumprir o seu papel aqui, estudar ou fazer turismo. O visto pode ser desde o B1, B2, que é negócios e turismo, até o F1, que é o estudante, ou pula para o visto. Você tem visto para quem teve abuso de violência doméstica, visto U, você tem visto I, que é de imprensa, visto K1, que é visto de noiva ou noivo. São 185 categorias, mas esses têm início, meio e fim. O Green Card não, é residência permanente. O Green Card vale por 10 anos, pode ser renovado por mais 10 e 10 sucessivamente, mas a vantagem é que a partir do terceiro ano, se for através de casamento, ou a partir do quinto ano, se for através dessas categorias B, por exemplo, você pode pleitear a cidadania. E com a cidadania vem três vantagens principais.
A primeira delas é que ninguém te toma isso mais, né? O green card, você está sujeito aí, de repente, tomou uma taça de vinho, dirigiu, matou alguém, você pode perder o green card por isso, né? Deu um cheque sem fundo, você pode perder o green card por isso. Cidadania, não. Ela só existe uma forma de você perder ela, que é o processo de desnaturalização, e a imigração teria que provar que você utilizou de fraude para se naturalizar. Então, é muito raro. Vem com a segunda vantagem de que você pode votar aqui, né, nas eleições americanas. E a terceira e a principal delas é que você pode peticionar por membros da sua família. Então, você como cidadão, você já pode pedir pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, né, caso tenha filhos ainda que não tenham entrado debaixo do seu guarda-chuva. É muito comum isso, às vezes o filho ainda está no Brasil, e aí você pode entrar e pedir por estes familiares. Então, tem várias vantagens. A gente divide aí em três steps, né? Três fases. Ou seja, você tem o visto não imigrante, o residência permanente e a cidadania. Esses processos EB, você pula a necessidade desse visto, muitas vezes. Você está no Brasil, dá a entrada aqui já direto na residência, pega o green card no consulado, ou seja, o visto de imigrante no consulado americano no Brasil, entra aqui e recebe o seu green card, seu cartão de residência. Bacana. Eu tenho Ontem, na verdade, eu já queria fazer uma consulta com o doutor Alexandre, né? Meu amigo, eu conversando, eu falei, nem é doido de cidadania. A dúvida geral, eu acho, né, doutor? Eu aplico no Brasil, aplico nos Estados Unidos, o que é melhor? No caso da cidadania italiana ou de outros países que é categoria, né? O E2. E é uma série de dúvidas, eu acho que para bastante gente, né, doutor? Porque muita gente tem expectativa de um dia ir para os Estados Unidos, fazer a vida ou estudar, né? E aí você falou de filhos. Eu tenho uma filha americana, né? A Lolo, ela tá com 6 anos. Quando ela fizer 21 ou 18? Ela pode peticionar pelos pais? 21. 21, né? São as mesmas perguntas, ou seja, são frequentes. A gente responde as mesmas perguntas várias vezes durante os anos. O que muda são as respostas, porque a lei muda, né? Assim, tem muita novidade. Então, é o que eu falo, não é uma prática muito dinâmica. No escritório a gente tem a área de fechamentos e escriturações imobiliárias, que é muito forte, a gente já faz isso há 10 anos também. O direito empresarial e tributário, que também é um outro braço muito interessante. E no grupo da imigração, né, a parte aqui que cuida só de vistos e cidadania e residência, eu costumo dizer que não tem como assim gravar as respostas e colocar no site ou colocar o play ali só para ficar repetindo, porque todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma nuance, né? Agora mesmo, os Estados Unidos incluiu o F1, né, os detentores de visto de estudante, F1 e M1, né, que são uma outra variação do visto de estudante, para entrarem aqui sem a quarentena. Então, são considerados interesse nacional. Ok, até aí fácil, né? Você lê ali e entende na hora. Aí vem as variações. As ligações e mensagens que a gente recebe. E os dependentes F2 e M2 entram também? Porque na nota do Departamento de Estado só falou do F1 e do M1. Não falou dos dependentes, né? E os dependentes são a família do estudante. E a gente hoje enviou um e-mail lá para o Departamento de Estado e recebemos uma resposta até bem rápida deles, confirmando que os dependentes estão incluídos também. Então, podem viajar. Isso é uma notícia relevante, uma dúvida bem frequente aí dos últimos 24, 48 horas, e que a gente confirmou hoje direto da fonte, que os dependentes estão incluídos nesta liberação, né, de quarentena. Esse é o primeiro fato importante. A outra é o seguinte, olha, e se eu sou estudante, tenho visto F1, mas eu estou cursando online, ou seja, eu voltei para o Brasil e estou fazendo a matéria online, eu posso entrar? A resposta é, você pode entrar desde que você vá cursar presencial aqui, né? Que o seu ano letivo se inicia agora no fall, né? Em agosto, e você vai cursar presencial.
Aham. Outra variação do mesmo tema. E se eu estou com o OPT, que é aquele Optional Practice Training, né, que você é autorização de trabalho de 1 ano ou de 2 anos, né, para trabalhar após a conclusão dos estudos. Eu entro nessa liberação também? A resposta é não, porque você já não tem mais o visto de estudante, você já concluiu os estudos, você tem um benefício de trabalho Certo. que é advindo, né, da conclusão do curso. A outra pergunta é: minhas aulas em, ah, começam em janeiro. Eu já posso ir agora? É o período de 30 dias antes né, Tá. dentro de 30 dias do início do curso. Então, ou seja, não é um passe livre para, olha, eu vou começar a faculdade em agosto do ano que vem, mas já vou agora. Não, eles estão dando prioridade realmente para quem precisa estudar. Entendi, entendi. Então, Olha, o doutor falou de uma situação, né? Que foi agora, essa semana, eu uma tinha. mudança que aconteceu há 2 dias atrás e gerou uma enxurrada de variações e de cenários reais e que a gente tem que pesquisar e que a gente tem que entender e tem que saber para poder responder. Sim. Doutor, uma coisa que eu vi também. Ah, mudou, acho que na era Trump, a questão que era US$ 500 mil para brasileiro, esse é do EB5, né? O EB5 Isso, EB5, mudou para 900 mil. Hã? para 900 na era Trump, né? Isso Não, 900 agora é o que prevalece, independente prevalece. da administração. Tá, e 1,5 milhão, 1,2 milhão para chineses, não sei se eles. Não, para projetos 1.800 para o que a gente chama Direct Investment, que você não está colocando dinheiro em um fundo de terceiros, né? Ah, Você está investindo no seu próprio negócio. tá. Um Entendeu? milhão. A diferença é o dobro. Entendi. Nossa, quantas mudanças. Para mim tinha aquele visto, é o F1, é o E2, É, enfim, é, muita e categoria. continua prevalecendo, e aí o pessoal começa a também se confundir assim, bom, então pelo fato agora de F1, né, poder entrar estudante sem quarentena, e aí se pode o dependente, se não pode o dependente, se pode OPT, não pode, etc. Entrando aí, eu posso vacinar, aí, bom, existe a regra federal, que é a regra ah, do travel ban, e, enfim, a entrada aqui, qual é a logística para entrar aqui, quem é interesse nacional, quem que não é. E existem as regras estaduais que são para a vacinação, né? Para a imunização contra o Covid. Essas regras estaduais variam de região para região. A Flórida, ela criou regras específicas justamente para evitar o turismo de vacinação, né? Então, ela aceita que os chamados part-time residents, né, os residentes parciais que têm conexão com o Estado, sejam vacinados, desde que seja comprovado, por exemplo, qual é a sua conexão. Eu tenho um imóvel aqui, eu passo, nem que seja uma semana por ano, eu não passo, não passo tempo nenhum, porque eu não estou podendo vir, mas eu tenho um imóvel. Então, eu tenho um imóvel alugado, pode ser também, entendeu? Meu filho está estudando, eu venho visitá-lo, eu fico no nosso imóvel alugado. Eu tenho conta em banco, eu tenho conta de celular. São 2 formas de documentos que têm que ser apresentadas para comprovar esse link, mesmo que seja parcial, com o estado da Flórida. E aí você pode receber a imunização. O que acontece na prática é que eles estão vacinando em muitos postos, em muitas ocasiões, qualquer pessoa que chega lá sem pedir nada. O que não está errado, porque tem vacina que está sendo descongelada e depois não pode ser recongelada, e ao invés de jogar fora, vacina quem está na fila. Né? Exato. Isso beneficia, inclusive, a população, esse contingente aí de ilegais, né? De pessoas que não têm, às vezes, a documentação comprobatória de conexão com o Estado, mas precisam ser vacinados. Então tem que soltar a vacinação mesmo, tá certo isso. Mas existe uma regra, né? Realmente eles vacinam por uma questão, vamos dizer, humana, né? E de solidariedade e humanitária, mas existe uma regra. Não pode se dizer que o estado da Flórida está liberado. Existe a regra que foi criada e existe a prática, gente. Não vamos jogar vacina fora, sendo que tem uma pessoa aqui que pode estar ilegal ou pode não ter link nenhum com o estado.
Já outros estados, como o Alasca, por exemplo, já anunciou que vai fazer o turismo de vacinação. Vai Né? fazer. Um estado que depende pesadamente aí de pesca e de turismo. Aham. Eles já falaram, país, por exemplo, como a Maldivas, também se manifestou da mesma forma. Eu Então, fiz nós vamos promover. Maldivas. Exato. O cara vem para cá, recebe a vacina, fica 15 dias, recebe outra vacina e depois vai embora. Feliz, bronzeado e vacinado. Ok. Entendeu? É verdade. Não é o caso da Flórida agora. Aham. Mas eles estão liberando, estão vacinando sem problema nenhum. Quem tem 16 e 17 anos só pode receber a vacina da Pfizer, né? Acima dos 18, aí você pode escolher qual que, dependendo do posto de vacinação, qual você quer receber. Aham. E o menor de idade tem que estar acompanhado de um adulto que tem que assinar um termo de responsabilidade, um termo de... Pelo menos essa é a regra, O né? menor também vai estar recebendo O vacinação. menor está recebendo, 16 e 17 anos de idade estão recebendo. Então, se confunde, né? Assim, a logística para entrar no país, por conta da regra federal do travel ban, com vamos dizer, as regras específicas de vacinação que variam de estado para estado. Isso gera também muita confusão e muito desencontro de informações. Mas, como eu disse, uma hora isso tudo vai passar e a gente vai, né, sair disso com... Doutor, o doutor Alexandre, hoje nós não podemos ir, aliás, nós podemos viajar para os Estados Unidos fazendo, vamos supor, galera que vai para Cancún, né, para o México e fica Quarentena. 14, é assim, só. Exato. Mas isso Exato. tem prejudicaria a questão futura de um visto ou não se sabe isso ainda? Não, não prejudique nada. Prejudique nada porque é uma medida 100% sanitária. É o seguinte, eles estão coibindo, né, ou estão tentando coibir a, a, a infecção por pessoas, ou seja, que estão vindo de países com altos índices de infecção. É isso. Então, eu sempre dou um caso clássico assim, vamos supor, o cara é alemão e ele passou pelo Brasil para visitar a namorada ou para visitar a empresa dele, tá? Ou então, você tem lá uma chilena que veio para o Brasil para visitar o namorado, ou visitar a empresa, a filial da empresa, etc. Passou pelo Brasil, já está na lista de proibição. Não é nada contra o brasileiro, é o território brasileiro. Aí, se a saída for do Brasil para os Estados Unidos, antes você tem que passar em algum país que esteja fora dessa lista. Isso é outra misconception, né? Uma concepção errada, vamos dizer assim, que o pessoal acha que que o único país é o México. Não é só o México. É qualquer país, Panamá, República Dominicana, Dubai. A gente teve cliente que foi fazer quarentena em Dubai. O cara tinha negócio lá, aproveitou, ficou por lá. Qualquer país que está fora da lista. Uhum. 14 dias sem contar o dia da chegada. Tá? Também já tivemos cliente que foi barrado porque os dias não bateram. Nossa. Então tem que ser 14, fora o dia da chegada. E aí você tem que fazer o teste PCR, Tá. dentro das 72 horas antes de embarcar para os Estados Unidos. Tá? Eu estive no México há 2 meses atrás, como cidadão americano, é uma das exceções, então eu não precisei fazer quarentena nem nada, fui lá a passeio mesmo. Mas aí eu tive que fazer o teste da mesma forma, ou seja, a quarentena e o teste se aplicam para quem está passando ou saindo de países que estão na lista negra. Mas mesmo que você seja cidadão ou residente e não tenha que fazer a quarentena, você ainda assim precisa de apresentar o teste, né? Então, qual a efetividade, a eficácia disso? É duvidoso, porque onde eu estava lá no México, as pessoas estavam sem máscara, né? Tava todo mundo ali normal, e o teste era vendido em qualquer esquina. Assim, eles não estavam vendendo o resultado, você tinha que realmente fazer o teste. Mas vai saber se a pessoa pega aquilo e vai gastar ali, vai ter Sim. custo laboratorial para analisar aquilo, ou você vai jogar o cotonete fora e imprime lá um resultado e te entrega, você não sabe. Enfim, mas essa é a regra. E nós não, assim, eu sendo cidadão italiano, também a regra é a mesma, porque o doutor falou que é territorial,
Saiu do país, Exatamente. não Saiu entra. do Brasil, não importa o passaporte. Não tem. Investimento, se a pessoa tem um investimento como um imóvel lá fora, alguma coisa, ele tem como provar isso. Ah, ele tem alguns imóveis alugados ou não, ou também não, doutor. É a mesma coisa. Não. Apresentando o PCR, ou seja, sei lá, não tem como. Não. É assim. Tem algumas exceções que são as exceções de parentesco. Então, se você é residente ou cidadão, se você é cônjuge ou de residente ou de cidadão, filhos menores de 21 anos de residentes ou cidadãos, pais de residentes ou cidadãos, desde que esses residentes ou cidadãos sejam menores de 21 anos, ah, irmãos de residentes e cidadãos, desde que ambos sejam menores de 21 anos. Aí você tem três outras exceções, que é reunião de interesse nacional, tratamento médico de urgência do aplicante e não de um parente, né? A, minha irmã é residente, mas nós ambos somos adultos, já maiores de 21, mas ela vai fazer um tratamento médico. Eu posso ir acompanhá-la? Não. Teria que ser um tratamento médico seu para furar essa quarentena. E funeral de residente ou cidadão, ou seja, você tem um familiar que é residente ou cidadão e faleceu e você tem que atender o funeral aqui. No caso de quem tem investimentos, quem tem empresas, não funciona, mas eu te dou um exemplo, por exemplo, de cliente nosso que eu estava falando hoje, ele é de logística de farmacêuticos. E aí ele tem a possibilidade de vir fazer reunião aqui sobre distribuição de vacinas no Brasil. Né? É de interesse nacional. Traz o cara, fura a quarentena. O ministro veio fazer aqui uma apresentação para a Câmara de Comércio. É de interesse nacional. Uma tenista que precisava jogar aqui, senão ia perder para o WO. Tinha que participar dos jogos. É de interesse nacional, esporte. Então, tem várias vertentes do que é interesse nacional, mas a iniciativa privada, normalmente, onde eu preciso ir lá para resolver algo da minha empresa, normalmente eles não deferem o pedido, não. Isso tem, assim, o doutor vê a possibilidade não dá para, obviamente, não dá para falar prazo, dá 30, 60, mas o doutor acha que ainda esse ano é possível liberar ou não, ou com teste, ou com vacina, né? Porque eu acho que a gente precisa chegar no nível de vacinação, de percentual de vacinação da população mas, mínimo aí para liberar, exato. Aqui no Orange County, que é um condado aqui perto aqui na Flórida, eles já estão com 70% de residentes vacinados. O nível ou seja, o que a Organização Mundial de Saúde, ou o próprio CDC aqui considera como imunização, são 76%, se não me engano. Ou seja, esse condado já está perto do que é considerado imunizado. Quando isso acontecer, já praticamente as escolas liberam uso de máscara, né? E aí a vida começa a voltar ao normal mesmo. Mas eles já estão na fase 3, que distanciamento é menor, em vez de 6 pés, 2 metros é 1 metro, máscara em locais abertos já foi até liberado em pronunciamento federal pelo presidente. As coisas estão realmente... Tem várias escolas públicas já liberando o uso de máscara, causa polêmica, obviamente, muita gente com medo, ainda tem muita gente morrendo, infelizmente, mas em relação ao Brasil e como isso vai afetar o travel ban, acredito que à medida que se acelere aí o percentual de vacinados, aí as fronteiras vão se abrir. vão se abrindo. Com certeza, essa é a tendência. A Europa já está deixando quem americano entrar lá com certos tipos de vacina, ou seja, não são todas, mas essas mais utilizadas aí, eles estão aceitando. A gente até teve um bate-papo interessante num evento da Câmara de Comércio aqui, né, a Brazilian American Chamber of Commerce of Florida. Basicamente a Câmara de Comércio Brasil, Flórida. Só para pegar o doutor Alexandre é um diretor-presidente, né? Da Sim, Câmara. eu estou servindo como presidente esse ano, né, 2021. É a Câmara binacional, maior Câmara binacional do sul da Flórida, já completou 40 anos, é uma entidade muito bacana, com mais de 300
300 empresas associadas, o board, né, o conselho de diretores, eu já faço parte lá há alguns anos, tem grandes nomes, representantes dos maiores bancos e empresas como Boeing, Embraer, Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, você tem empresas de peso lá que fazem negócio do Brasil e Estados Unidos, e o Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida. E a gente teve esse evento com o diretor da IATA, né, que é a agência controladora do tráfego aéreo e de toda a parte de aviação. Uma das perguntas foi, vai haver o passaporte de vacinação, que todo mundo está falando, né, um passaporte, um documento extra? Este executivo da IATA acredita que não, porque o peso para conferir, para verificar isso, ia recair muito para as companhias aéreas. Então, ele apostou que não. Mas engraçado que as últimas notícias têm mostrado o contrário, né? Os países estão cada vez mais criando aí esses filtros baseados no tipo de vacina, na data da vacina, enfim. Então, pode ser que a gente caminhe aí para uma espécie de um passaporte de vacinação global, né? Aqui a gente encontra os amigos, né, a esposa, né? A gente é todo ano, né, assim, vamos fazer um enxoval, vamos comprar, né? Você sabe, brasileiro. E a gente, nossa, que saudade, né? Nos Estados Unidos, ontem eu tava em um treinamento, né, na Lagoinha Jundiaí. Puxa, precisamos dos Estados Unidos comprar, né? Tem um som, tem isso, aquilo. Sim. Então, assim, já tá batendo uma saudade, né? E eu falei, vamos ver, eu acredito que ano que vem, tomara que antes, claro, né, doutor, mas a gente não sabe. Mas acho que logo se normaliza isso, a gente crê que logo vai normalizar essa situação, né? Com certeza. Não afetou os negócios, tá? Diga-se de passagem, vamos dizer assim, o volume de negócios ele aumentou, por incrível que pareça, ou seja, pelo menos a amostragem que a gente tem aqui, né? Ah, quem havia feito investimentos aqui, por exemplo, comprou apartamento, agora com essa alta do dólar e um monte de nova-iorquino e pessoal do norte vindo aqui para Miami, para o sul da Flórida, está tendo muito movimento de venda agora, né, dos brasileiros vendendo esses imóveis e realizando esse lucro, esse investimento. Então, a gente gerou muito close, muita escrituração, muita negociação, muita transação imobiliária. Ao mesmo tempo que muita gente que estava em cima do muro, sem saber se iniciava o processo de imigrar para os Estados Unidos, com essa situação toda, e enfim, acabou falando, inicia aí o processo, porque eu quero realmente, agora, com certeza, eu quero estar nesse país, que foi rápido, a resposta foi imediata, enfim, já estão todo mundo vacinado, etc. Aumentou bastante o número de pedidos para nós, né, de clientes que resolveram virar a chave, assinar o contrato, falar, manda bala aí, começa, eu vou ficar aqui do Brasil esperando, e na hora que saiu a resposta, e o consulado permitindo, obviamente. E também, talvez, investidores também, o doutor, mandando dinheiro, enfim. Muita gente mandando, muita gente querendo dolarizar parte do patrimônio, muita gente querendo abrir empresa aqui para vender produtos ou serviços para os Estados Unidos, que já está em fase de recuperação. Sim. A maioria dos países ainda está querendo sair de uma depressão, aí, de um buraco. Os Estados Unidos está começando a se recuperar, e o dólar alto, né, faz com que principalmente o exportador brasileiro, ou o fabricante, ou o prestador de serviço, fale, eu quero ter um pé aí para vender em dólar, né, já que aqui a fonte secou, o dólar está valorizado, então a gente também tem movimento de abertura de empresas. Então, o volume de negócios aumentou 2 dígitos. Puxa. A diferença é que a vibe, né, como se diz, o humor tá ainda muito pesado para todo mundo, né? Porque não sabe quando que o consulado vai abrir, por mais que o cara beleza, conseguiu vender o imóvel, comprar e fazer um investimento, a gente faz tudo por procuração, a gente, né, como advogados americanos, consegue movimentar tudo por procuração eletronicamente, ou consegue abrir empresa para o cliente, ou consegue já iniciar o processo dele de visto ou de green card, mas se ele não pode vir para cá, tira 50% do prazer daquilo, né? É verdade. Então, a gente escuta umas histórias assim, que o cara está com, sei lá, o green card aprovado, conversei com o cliente, green card aprovado,
EB5, colocou US$ 500 mil, um ano esperando o consulado, porque o consulado recebeu a aprovação dele em junho do ano passado, vai fazer um ano agora, e não foi emitido ainda. Nesse meio tempo, ele teve uma doença crônica, e aí eu falei, pô, eu podia estar aí já, recebendo vacina, entendeu? E aí o consulado não abriu por causa da pandemia. Então, assim, tem umas situações assim que a gente fala, bom, a pessoa fez o investimento, fez tudo certinho, começou, mas é o que eu falo, nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para tomar a decisão. Eu acho que a gente nunca preconizou Brasil ame ou deixe, o Brasil é melhor, Estados Unidos é pior, o Brasil é pior, Estados Unidos é melhor, porque essas comparações elas devem ser evitadas. O que a gente sim prega é que você, se puder ter opções, você deve ter opções, principalmente dar essas opções para a sua família, Exato. né? Então, basicamente é isso. O interessante é ter o melhor dos dois mundos. Ninguém está falando, abre mão de quem você é, do país que você nasceu e de onde você veio. Não é isso, não é essa a ideia. É você ter opções e ter, ah, e ter essas portas abertas para a sua família. Isso é que é interessante, né? Verdade. Minha esposa tá batendo palminha ali, né? Ideia ali. Na verdade, nós voltamos só 2 anos nos Estados Unidos. Eu morei em Los Angeles uma época, né? Uhum. Sim, sim. Moramos na Flórida, em Orlando. E ela, 2 anos só, e ela, quando voltou, doutor, ela caiu numa depressão. Você acredita? Apenas 2 anos. Qualquer mudança, né, gera esses impactos. É óbvio que o país, assim, o lugar perfeito ele não existe. O último que existiu, eles foram lá, comeram, tratar de oferecer uma maçã lá para a pessoa comeu a maçã, acabou, né? Ou seja, o paraíso não existe mais. Qualquer lugar vai ter defeitos e qualidades. O negócio é quais os defeitos e quais as qualidades você está disposto Vai pesar. a colocar no seu pacote. É como igual relacionamento, né? Não existe relacionamento perfeito. Qualquer pessoa tem defeito e qualidade, você tem que ver qual pacote que te agrada mais. Então, e de novo, esse assessment, né, essa avaliação, né, você consegue ter, ou pelo menos é muito melhor você fazê-la, podendo ter opção de escolha, né? Porque não adianta nada você falar, pô, agora eu escolhi qual que é o melhor pacote para mim, e você não pode, ou então você não iniciou. Por isso que eu falo, inicia, É verdade. né? Inicia o processo, inicia um movimento, abre uma empresa, começa o processo do visto, sei lá, se programa. E aí sim, depois, quando tiver com as opções na mão, você escolhe, né? Tá? É muito melhor poder e não querer do que querer e não poder. Se movimentar, né? Depois. É, E a gente ainda, para piorar, minha filha estudou, ela tinha 1 aninho, 1 ano e 2 meses, então ela estudou 2 anos, ela não falava mais português. Aí é, no último dia, falei, a gente precisa ir resolver a cidadania, né? A gente precisa ir. Nós estamos aguardando aqui tanto tempo e não sai, fica naquele tipo limbo, né? Manda a carta. Antes era mais demorado, né? Eu acredito. uhum, Enfim, aí ela não quis ir buscar, coitada. Ela não quis ir buscar minha filha estava na First Baptist Church, né? aham. Aí eu fui. E eu quase chorei ali. Despedir de todo mundo, pegar minha filha, último dia de aula para ir voltar para o Brasil. Mas é um tempo eu creio que Deus está no controle de tudo, né, doutor? Com certeza, com Voltar um certeza, pouquinho, mas a gente tem que ser a pessoa de propósito, né? com Então, certeza. legal estar no Brasil também. Então, quando a gente vê que nós nos tornamos, não é mais um ser humano apenas de propostas, mas agora é de propósito, um propósito para você deixar para a geração, tocar gerações, né, para fazer a diferença. Aí é isso né? Aí é um romper diferente, né? Com certeza, com certeza. Aí de pergunta, né? Para abrir para a caixinha de perguntas, Cezinha, dá? Dá para fazer? Sim, estou vendo, né? Se é preferível abrir uma empresa nos Estados Unidos antes de pedir o green card. Não necessariamente. Tem processos em que você não precisa abrir uma empresa, não é um dos requerimentos. Tem Ah, outros processos que você precisa abrir, sim. Você precisa ter um APJ aqui como parte do, né, o E2, por exemplo, né, do investimento para quem tem passaporte italiano ou de outro país que tenha tratado com os Estados Unidos. Isso você precisa ter a empresa aberta. Mas não é um pré-requisito
e não necessariamente ajuda só pelo fato de ter a empresa. Agora, ter uma empresa aqui, independente do visto que você tenha, você não precisa nem ter passaporte, não precisa nem ter pisado para fora do Brasil nunca na vida. Você pode abrir uma empresa aqui, pode vender seus produtos e serviços, receber aqui. É um processo que ele pode andar em paralelo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, bom, o que eu preciso primeiro? Não, você pode fazer os dois juntos. Você pode iniciar um processo de mudança, de green card, ou um planejamento aí para um visto, e já ter a sua empresa aberta aqui, com endereço, né? A gente tem ampla experiência, já abri mais de 2.200 empresas aí ao longo desses anos. Ah, a firma já completou 10 anos, eu estou aqui há 21 anos, né? Sempre. 20 anos, doutor. Eu estou há 21 anos nos Estados Unidos, exato. Já trabalhei em outros escritórios, né? Concluí os estudos aqui também, né? Você foi professor de português em St. Thomas, universidade para as Forças Aéreas Especiais, é isso? Eu me formei na St. Thomas University, foi a faculdade de Direito na qual eu me formei aqui, e eu dei aula na base aérea de Homestead para os Boinas Verdes, né, os Green Berets. Dava aula de português lá para eles. Na época, saído da faculdade, eu tinha três empregos. Eu trabalhava numa firma de advocacia, dava essa aula de português para esses Boinas Verdes e ainda ajudava meu irmão, que era corretor de imóveis, a analisar e ver contratos das transações dele. E era engraçado. Na prova final lá para os Boinas Verdes, eu dei aquele filme a Tropa de Elite. E aí eles tinham que assistir o filme e me falar o que eles tinham entendido lá da confusão toda, mas como tinha bastante ação ali, de meio que guerrilha e tal, foi interessante. Uma pessoa de clearance do Departamento de Estado e tal, foi uma época legal. E na St. Thomas foi onde eu peguei o diploma e posteriormente a prova da OAB daqui, né, para pegar a licença. O Florida Bar. Uhum, exato. Que legal. Gente, tem bastante perguntas, umas caixinhas, né? Aqui, Cezinha está me ajudando. E depois abre a caixinha, doutor. Eu não sei se você tem mais um tempinho para responder. Tem sim. Pessoas que querem consulta, né? Perguntando valores. Doutor, a Thaisa, inclusive, eu não sei se a Thaisa está aí, eu queria agradecer seu time, doutor. Tá. Obrigado pela atenção de vocês, né? Mas dá tempo de a gente... O contato, doutor, se puder, o doutor Alexandre ou a Thaisa passar o contato. Sim, acho que ela até passou algumas vezes aí. Tem um número para agendamento de consulta via WhatsApp. Tá. Normalmente, assim, grande maioria das vezes, a primeira consulta não é cobrada, para a gente poder entender qual é a necessidade, e aí sim dá um diagnóstico, dá uma solução. Vamos fixar? Tá. Mas pode mandar, sim, sem problema nenhum. Fixado, tá, galera? Pessoal, você que quer uma consulta com o doutor Alexandre, tá fixado. A Jana, tudo bem? A Jana mora nos Estados Unidos, uma amiga nossa, um casal de amigos nossos há 10 anos. Uhum. Saudade de vocês. O contato tá aqui, tá, Jana? Pode abrir a caixinha, eu vou falando. O doutor consegue ver? Não. Doutor, posso ler algumas? Pode sim. Uhum. Sobre vício de habilidades extraordinárias. Pode falar um pouco sobre o mínimo que pedem sobre. Tá aqui, ó. Quais os pré-requisitos dos habilidades extraordinárias? Uma das você precisa atender 3 de uma lista de 7 ou 10 requisitos, dependendo de qual categoria você vai entrar. Então, a gente tem que comprovar que você tem, basicamente, formação acadêmica, né? Ou seja, você tem diploma universitário. Quanto mais diplomas avançados você tem, melhor, ou seja, cursos de pós-graduação deixa eu só colocar a bateria aqui, que senão vai acabar. Quanto mais você tem de pós-graduação e de cursos após o bacharelado, melhor. Se você não tiver isto, mas tiver comprovada uma habilidade que a gente chama, aí vem os quesitos de habilidade extraordinária ou habilidades excepcionais, aí você tem que ter, por exemplo,
criado um trabalho original no seu ramo de atuação, ou então ter publicações sobre você, ou publicações que você, de sua autoria, a carta de recomendação dizendo que você recebeu prêmios, por exemplo, prêmios de preferência nacionais ou internacionais, você comandou altos cargos ou altos salários acima da média da sua profissão. Então, por exemplo, você é sei lá, vendedor era um corretor de seguros, mas a empresa te dava premiação todos os anos, né, mundiais pela sua performance. Você teve, ou seja, tem artigos publicados sobre a sua performance como vendedor de seguros. Você ganhou teve altos rendimentos, comissões, bônus, né, bem acima da média do pessoal do seu ramo, como de uma forma geral. Então, é isso. Essas categorias não se limitam aos Einsteins, né, que prêmios Nobel da vida, não é isso. Basicamente assim, a gente explicar para a imigração e resumir o seu trabalho de vida, né, tanto a formação acadêmica quanto profissional. É lógico que é o que eu falei, é muito fácil. O Einstein tem uma frase engraçada que é o seguinte: você pode viver de duas formas na vida. Vive achando que nada é um milagre, ou viva achando que tudo é um milagre. É a mesma coisa na hora de fazer essas análises. Você pode olhar para os seus feitos e para os seus históricos e falar, putz, isso tudo é extraordinário. Ou então você pode olhar e falar, nossa, nada do que eu fiz é extraordinário. É uma análise muito subjetiva. O que deve ser feito de um profissional competente, correto, né, que não está afim só de tirar o seu dinheiro, é análise objetiva desses quesitos, né? Ele tem que comparar, por exemplo, vamos ver qual que é a média dos engenheiros civis do seu país ganhavam e, de repente, ver se você realmente tinha um salário muito maior. Vamos ver se essas publicações elas têm relevância nacional ou internacional, ou se são, por exemplo, o jornal da faculdade. Então, esses critérios são objetivos. Aí você tem o segundo critério, principalmente, somente no caso do EB2MW, que você tem que provar o national interest, né? Que waiver, é para você não ter que ter uma empresa aqui te pedindo. E aí a gente tem que provar o mérito substancial e relevância nacional. Importância nacional e mérito substancial. Então, não adianta falar o seguinte, mas eu vou para os Estados Unidos, né? O que você vem fazer nos Estados Unidos? Você já provou que você tem habilidades excepcionais. Você é um cara que está acima da média. Você é uma empresária fantástica, você é um artista que recebeu prêmios, você é um escritor renomado, você é um engenheiro que criou lá a repimpoca da parafuseta. Ok. O que você vai vir aqui nos Estados Unidos que vai ser de mérito substancial e de relevância nacional, né? Importância nacional. Eu vou abrir empresa, vou ganhar dinheiro pra caramba. Isso não é importância nacional, né? Não, eu vou criar aqui eu vou desenvolver uma startup que, com o sistema que eu criei, vai beneficiar, por exemplo, todas as construtoras para fazer, empreendimentos com energia renovável. Vai beneficiar milhões e milhões de pessoas. Aí tem que tocar aonde que o seu projeto, a sua ideia de vida vai ter importância para o país. Eu sou um advogado que mexo com direito internacional. Ok, bacana. Se você for B1, você não precisa provar esse interesse nacional. Você só mostra o seguinte, olha, eu escrevi trabalho que foi publicado lá na ONU, entendeu? Eu ajudei a escrever lá o Tratado de Tordesilhas. Ok, você tem uma habilidade tão excepcional que o país ele te quer por este motivo simplesmente. Você não precisa provar o que você vai fazer aqui. O EB2 é o seguinte, você está acima da média, mas não tem esse grau de excepcionalidade, mas a gente já reconheceu que você tem um currículo acima da média, mas a gente quer ainda saber se o que você vai fazer aqui tem relevância para o país. Olha, eu não ajudei a escrever lá o Tratado de Gaia, mas
como advogado, eu vou trazer e vou gerar muitos negócios aqui para os Estados Unidos, né? Ok, que tipo de negócio? O que que isso vai impactar na economia? Ah, eu tenho muito contato lá com empresas de exportadoras de insumos agrícolas, entendeu? E aí, eu, com esse contato que eu vou fazer aqui, eu vou conseguir impulsionar e ou melhorar a produção agrícola americana. Se tiver nexo, a imigração ela vai te dar, vai te conceder este green card, né? E de novo, falando em números, tá? Normalmente, anualmente, nós estamos falando aí de 240 mil green cards que eles têm que distribuir. Esse último ano foi somado a 160 mil que sobrou do ano anterior. Então, a gente teve 400 mil green cards aí para ser distribuídos nessas categorias. Vai para o ano que vem. Sobrou 2021, 2022 tem... Não, não. Ele não fica acumulando. Aconteceu isso do ano passado para esse ano só. Ah, Entendeu? Por isso que a gente falou, abriu-se uma janela de oportunidade, pena que foi justo no Covid, né? Mas essa informação é importante, né? Isso não fica rollover para sempre. Isso foi porque sobrou nos vistos de família, e aí o pessoal jogou, a imigração resolveu jogar isso para o numerário de trabalho. Outro dado interessante, ano passado, os brasileiros, tá? Porque você tem ali um ranking de países, que eles soltam todos os anos. Ano passado, a imigração aprovou 3 mil green cards só para brasileiros, dentro dessas categorias. eu queria um. Não, amor, você está incluído Né? aí. Um para... Nossa. Né? Então, realmente são fatos, né? A gente não está falando, são estatísticas que a imigração solta no site dela e a gente tenta, enfim, disseminar, postar através dos canais de comunicação, mas tem muito desencontro e, infelizmente, também tem muito charlatão no mercado, tem muita pegadinha, sabe? O pessoal que muitas vezes nem advogado abre empresa, conta uma história, fala que aprovou. Tem gente que fala, eu aprovei 3 mil processos. Pô, como é que o Brasil inteiro teve 3 mil, né? Assim, para 3 mil brasileiros, isso contando de todas as partes do Brasil e todos os profissionais aqui, os advogados dos Estados Unidos inteiro, quer dizer, a fatia do bolo, ela não é para um só provedor, e o cara fala, não, a gente aprovou 3 mil processos, então tem muito blá 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 e acaba, entendeu, infelizmente, tomando dinheiro das pessoas e estragando vidas aí, esse estrago ele só aparece daqui 1 ano e meio, 2 anos, é triste, mas acontece. Certeza, né, doutor? Porque trata-se normalmente de uma família, né? Que já está... Vendeu imóveis aqui, vendeu tudo, tirou filhos da escola e... É lógico, é lógico, é lógico. É uma mudança radical. Posso ler mais uma? Sim, lógico. Aqui, tá aqui? O doutor tá vendo ou não? Tô. Para o empreendedor, existe alguma modalidade para entrar em uma? Aí eu não consigo ler o resto. Em uma empresa como só ou aí ficou, deve ser o green card. Como empreendedor, existe alguma modalidade para entrar em uma empresa como sócio e conseguir deve ser o green card, né? Que faltou. Empreendedor, existe alguma modalidade para entrar em uma empresa como... Sim, existem alguns vistos, né? Que, por exemplo, o L1, né? Que é o visto de transferência de executivo, onde você pode ser sócio executivo, sócio diretor, ou simplesmente só executivo de uma empresa brasileira. E aí, o mesmo controlador acionário dessa empresa brasileira, ele é controlador acionário aqui, e aí pode ser feita a transferência desses executivos, né, desses diretores, desses sócios diretores, para a empresa americana, mesmo que a empresa americana seja uma startup. O próprio E2, você pode entrar de sócio, né, montar uma empresa do zero, ou entrar de sócio em uma empresa e te dá o direito ao visto E2, caso você tenha um passaporte de outro país, aí, um tratado com os Estados Unidos. Muito comum é o L1, que é essa transferência de executivo. Você tem o L1A, que é para gerentes, né? Não só gerentes, mas quem tem função gerencial, que assim, comanda pessoas abaixo dela, e você tem o L1B, que é para funções
mais técnicas, né? Que não necessariamente vai ter uma equipe abaixo daquela função, mas a pessoa desempenha um cargo que é necessário, por exemplo, um conhecimento técnico, um bacharelado para exercer, por exemplo, um técnico de computação, de tecnologia da informação, ele pode ser transferido com L1B sem problema nenhum. Legal. Doutor, pessoal, eu sei que tem bastante perguntas. Ó, nós deixamos, já vai fazer uma hora, que nós, né? Vai fazer uma hora de live, né, doutor? Mas vamos ver aqui. Ó. Pode ver a última, doutor? Pode sim. O visto EB1 e EB2 tem entrevista em inglês. Então, eles antigamente não tinham essa necessidade de entrevista. Bom, vamos lá. Primeiro, são duas situações. Você pode pleitear o EB1 ou o EB2, habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, estando no Brasil ou estando aqui em solo americano já. Estando no Brasil, sim, é obrigatório, vai ter uma entrevista e vai ser no consulado americano, tá? Então, muito provavelmente, essa entrevista vai ser conduzida em inglês, porém, não é necessário o conhecimento nem o domínio da língua como parte da análise de mérito, tá? Então, assim, ninguém pode te desqualificar para esse visto, porque você pode ser, sei lá, um gênio da matemática, ou pode ter sido um garoto prodígio, ou uma executiva prodígio no seu país e não ter a domínio da língua inglesa. Então, isso aí não é motivo para o denial, né, para a negativa. Aqui, mesma coisa, não tinha entrevista, eles começaram a chamar para entrevista, né, porque estava tendo muita fraude, etc. Mas a entrevista ela é meramente investigativa, no sentido de confirmar se o que você está falando ali no papel bate com a realidade, né? Então, eles querem, evidentemente, não adianta você colocar lá que eu fui o presidente de multinacional, etc., e está tudo no papel. Aí, quando chega uma pessoa, ele não sabe nem responder perguntas sobre o próprio processo dele, sobre o próprio histórico dele, do passado dele. Aí fica complicado. Então, esse é o intuito da entrevista, mas não é... ela não é eliminatória no sentido de você não saber falar a língua. Você pode, de repente, tem postos consulares que permitem a presença de um tradutor. Então, quanto a isso aí, você consegue se programar para o caso de uma entrevista onde o domínio da língua não está 100%. Ô, Jana, eu vi aqui, tem uma amiga minha, doutor, ela está morando há 3 anos quase, Jana. Ela vai te procurar. Mas acho que é um caso como... Ela faz uns bebê reborn, Tá. né? Tem de tipo, macro baby, tá? Uhum. Ela já fazia, ganhava prêmios, foi revistas aqui no Brasil, né? Uhum. Enfim, e eu indiquei o doutor Alexandre, só para você entender, Jana, se tiver aqui ainda. Fui num tatuador, um dos melhores aqui da nossa região de Campinas aqui. E aí a minha esposa estava lá e viu uns 30, 40 troféus. Em Las Vegas, na Alemanha. Ela ficou olhando e ele falou que, poxa, uma empresa, nem sei, Inc., não sei o que, de Nova York, me chamou. Uhum. Não sei o que eu faço. Rolou ali, assim, 20 minutos, meia hora de bate-papo. Minha esposa, poxa, lembra, doutor, que eu te enviei uma mensagem. Sim. Doutor Alexandre Piquet, que ele vai te auxiliar. Então, assim, seria mais ou menos essas habilidades extraordinárias, né, doutor? Exato. Diploma, em vários países, fantástico, né? Exatamente. A gente já teve casos assim, a gente teve uma cliente essa semana que ela é a bam de dar manutenção naqueles, sabe aquelas hélices gigantes para energia eólica que ficam girando? Ela sobe naquilo e dá manutenção com rapel. Porque tem locais ali que você não acessa com helicóptero, com drone, com nada. Você tem que subir o troço como se fosse... E ela tem essa técnica. Existe uma associação mundial de pessoas que fazem isso. Ela é filiada a essa associação. Ela domina a técnica. Ela é chamada para o mundo inteiro. Está aqui nos Estados Unidos fazendo um trabalho desse com visto temporário. Então, obviamente, que não importa qual seja a sua profissão, se você faz bem,
você tem destaque e você está acima da média do resto, né? Que está fazendo a mesma coisa, você tem uma habilidade comprovada, porque você tem que comparar bananas com bananas, como diz aqui nos Estados Unidos, né? Apples with apples, bananas with bananas, você não pode comparar duas coisas diferentes. Então, você não quer comparar a habilidade de um atleta corredor que faz 0 a 100 metros em 9 segundos com, de repente, uma pessoa que está ali criando está fazendo uma escultura. Ambos têm habilidades, são diferentes. Né? Eu estou vendo uma pergunta recorrente aqui, que é do filho que está cursando inglês em Orlando, se ele poderá ir para o Brasil de férias e voltar para os Estados Unidos. Essa é uma das situações, né, as nuances, né, dentro dessa mesma regra do F1. A regra foi escrita para quem está entrando com as aulas, com o ano letivo se iniciando. Tá? A gente precisa confirmar com o Departamento de Estado, e isso seria até uma confirmação que pode ser feita aí direto no consulado americano no Brasil, se essa vinda para as férias e depois retorno, se está incluído aí nessa liberação de quarentena. Porque, pelo menos o texto que saiu na nota do Departamento de Estado é que a vinda, né, do Brasil para cá, para o início das aulas aqui, era de interesse nacional. Por quê? Porque muito aluno estava trancando matrícula, então cancelando, as escolas perdendo né, rendimento, e aí, obviamente, fizeram a pressão e liberaram isso. Foi basicamente esse o motivo. Quer dizer, sempre no fundo também tem o fator financeiro aí, as grandes instituições perderam, né, estudantes do mundo inteiro, e aí eles resolveram liberar isso, pelo menos, para o Brasil. Se não tiver, se não conseguir liberar, aí sim teria que fazer a quarentena. Eu acredito, opinião pessoal, aí, um palpite, é que estaria liberado da quarentena, mesmo essa saída e volta. Porque, né, não faz sentido você deixar a pessoa entrar até 30 dias, dentro dos 30 dias aí de início das aulas, e depois não pode sair mais. Não faz sentido. Mas, como são medidas sanitárias, eles podem entender que essa saída, a pessoa pode contrair o vírus, aí volta, entendeu? Aí já pode trazer a variante da cepa e não sei o quê. Então, sim, se conseguir o EB1, o cônjuge de filhos menores de 21 recebem o Green Card, né? Todos recebem o Green Card, e aí, com o Green Card, você tem autorização irrestrita de trabalho. Sim. Muito legal, doutor, muito obrigado por esse tempo, que eu sei que, como o doutor é corrido, vários compromissos. Quando que sai a matéria na Record, doutor? Amanhã? Me parece que vai sair amanhã, exato, sobre turismo de vacinação. Eu estou lendo aqui, as vacinas brasileiras não serão aceitas para viagem ou para... Porque, por exemplo, para efeito de quarentena, né, a vacina ela ainda não é irrelevante, não faz diferença. Pelo menos para os Estados Unidos. A Europa, sim, colocou restrições a alguns tipos de vacinas, né? E aí parece que uma das brasileiras não estaria incluída. Mas doutor, para os Estados Unidos não faz diferença. Uma dúvida, aí tem Coronavac? Não, né? É Não. Pfizer e a Pfizer, Moderna e Johnson. Johnson. Uhum. Legal. Gente, doutor, eu sei que nós estamos 1 hora e pouco, tá? Eu quero te agradecer. Pessoal, eu queria deixar aqui tá fixado o endereço do doutor Alexandre Piquet, que pode conversar com ele, tirar algumas dúvidas, né? Com ele, com o time dele, e perguntar, que teve uma pergunta aqui sobre valor. E aí depois você passa para o doutor direto, tá? Então, essas consultas, como eu disse, a grande maioria das consultas não são cobradas, porque a gente vai primeiro fazer uma entrevista inicial para saber qual é a necessidade, né? E aí, aí, obviamente, se a gente responde todas as perguntas uma vez e há necessidade de uma segunda consulta, uma terceira, ou então o caso já chega, porque a gente faz uma filtragem antes e fala assim, olha, eu já comecei o caso com outro advogado, eu queria uma opinião mesmo legal, uma segunda opinião. Aí a gente
normalmente tem uma cobra, aquela hora de trabalho ali para atender. Mas vamos dizer assim, o intuito não é ganhar com consultas, é a gente, né, dentro desse universo de pessoas que ligam todos os dias, é a gente ir garimpando quem realmente tem um caso forte. Eu vi alguém aí que tem pós-graduação, etc. São casos assim que a gente gosta de esmiuçar e saber um pouco mais. Nós temos um formuláriozinho online que a gente manda o link, são meia dúzia de perguntas para a gente já pelo menos sentir se passa aí para a segunda bateria. É um processo assim que é rápido, a gente manda o link, a pessoa responde online mesmo, aí a gente já passa para uma segunda entrevista e tenta ah, agilizar ao máximo e também falar. Se a gente acha que a pessoa não se qualifica, a gente já, obviamente, tem a obrigação de falar. Não quer dizer que a pessoa, de repente, vai consultar com outro ali do outro lado da rua e o cara vai pegar o caso. Pode até ser. E, de repente, vai aprovar também, não sabe. Mas a gente, como gosta de manter o nível de aprovação perto de 100%, 100% é impossível. Então, assim, a gente, sei lá, tem uma negativa no ano inteiro, justamente para provar que não existe 100% de aprovação. Mas a gente quer chegar bem perto, ou manter bem ali colado de 100%, é justamente fazendo a filtragem no início. E não quer dizer que os casos que a gente não está pegando sejam casos, não, vamos dizer assim, não sejam casos perfeitos, porque também a gente não pode se dar ao luxo de pegar só o caso perfeito, porque esse caso é muito raro. A gente tem que trabalhar em todos os casos, tem uma ginástica. Mas tem alguns critérios objetivos que, se a pessoa não atende aquele pré-requisito ali, a gente não consegue construir um caso se o critério objetivo não tá atendido ali para a gente apresentar para a imigração. Eu tive uma oportunidade de falar com o Dr. Piquet um tempo atrás, né, do meu caso específico, da cidadania italiana. Uhum. Ele, na hora, me atendeu, falou, não, assim, ó, você vai falar nossa área de construção. Já Uhum. uma pessoa, empresário há muitos anos aí, se eu não me engano, Roger, doutor. Falei com ele. Pode ter sido o Daniel. Isso, fazia construção em Miami. Então, assim, eu vi que dá certo no meu caso. Então, assim, Você falou com o Roger Benedetti. Isso, Isso. Uhum. legal. Aí a gente falou, não, mas eu preciso estar na minha área, eu não quero sair muito. Uhum. Nossa, foi muito grato, doutor, porque abriu muito minha mente do que eu posso fazer, né? Então, muito transparente, só te agradecer a tua equipe, doutor Alexandre, pela excelência, né? Por nos atender no primeiro CRI, né? Eu E que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Sempre que precisar, pode chamar. quando abrir, talvez, vamos para aí, vamos tomar um café junto, ou você vem para cá, a gente combina, né? Quando abrir, Com certeza. se vê, tá? E aí tem mais Tá perguntas, bom. né? Mas o contato está aqui. Obrigado pelo teu tempo, doutor, tá? Pessoal, mais Eu que agradeço agendado, pelo convite. tá gravado? Vamos, Cezinha. Doutor, vai ficar gravada a live, tá? Tá bom, maravilha. Bom, Depois disponibiliza para a gente colocar também no nosso Instagram e, enfim, divulgar, né? Deixar ela postada lá. Kelly, qual o valor mínimo para... Eu ia perguntar isso. 100 Para o visto é 2, né? Para abrir empresa não tem valor mínimo. Para o visto é 2, você precisa em torno de US$ 100.000. Já investido na empresa. O que você diria para esse pessoal que tem um sonho de viver na América, um sonho que acha que é impossível, mas o doutor já em 1h10 de live deu para ver que não é impossível, né? Tem alguns caminhos, tem N vistos. Qual é uma dica? Eu acho assim que a primeira coisa é não deixar que a internet, a desinformação, o que as pessoas vão te falar, te frustre os seus planos, porque vai ter muita gente que tem barreiras pessoais que não vão conseguir nunca sair do lugar e vão achar que você sair do lugar é uma loucura, que está errado, vai dar errado, etc. Aí você vai pesquisar na internet, aí vem mais desinformação ainda, porque você vai ver casos de tudo quanto é jeito, vai tentar entender numa pesquisa de Google ali de meia hora, o que leva para a gente, às vezes, 20 anos de prática, né, para poder dominar. Então, não deixe que nada disso te
desanime. Tem que acreditar que, obviamente, Deus está no comando e vai dar tudo certo. Você tem que acreditar que existem profissionais qualificados e bem intencionados. Procure estes profissionais ou este profissional. Nós, assim como nós, estamos aqui para ajudar. Tem muita gente boa em várias áreas. Planeje, é importante. Os Estados Unidos é o país do planejamento. Tudo aqui é previsível. Então, você consegue se planejar. Você consegue fazer um plano de negócios e mais ou menos ali tem ali um deviation ali, né? Uma curva de desvio ali pequena, mas você vai conseguir porque o ambiente político, financeiro e econômico, ele treme pouco embaixo, né? As bases tremem muito pouco, ao contrário de América Latina, Brasil, etc. E assim, dê o primeiro passo, né? Não adianta nada, é o que eles falam aqui nos Estados Unidos, first things first. Pega aquela, parece um boi, tem que comer um bife por dia. Até na documentação, na coleta de documentação que a gente precisa. Eu estou vendo uma das perguntas aqui, quanto tempo demora para sair o EB2? De acordo com o site da imigração agora, tá, a petição I-140, que é o primeiro formulário que a gente envia, é em torno de 10 meses. E aí depois você tem a parte do green card, propriamente dito, né, que é o ajuste, ou o processo consular, que pode demorar aí mais uns 6 meses. Então, 1 ano e meio hoje, um EB2, em média, está saindo. Então, as coisas levam tempo, não tem como acelerar. Mas é um bife de cada por dia. Aí até que quando no final sai lá o green card, e aí você já veio com a programação, já veio com esse planejamento e consegue, então, né, o tão sonhado, o famoso sonho americano, vai estar à sua disposição. E aí a gente, claro, já viu um pouco de tudo, mas principalmente quem segue aí essa cartilha consegue chegar em algum lugar. E aí é para tudo, né? Para estudar, é difícil fazer o meu curso, eu quero validar o meu curso de medicina, de direito, eu quero estudar engenharia, tudo é difícil, Sim, tudo na vida é difícil, gente. Fácil é ficar na cama, pô, entendeu? Então, assim, é óbvio que, tirando respirar e piscar os olhos, que a gente faz automático, o corpo já faz sem a gente fazer força, o resto tudo é difícil. Você sair da cama é difícil, dar uma caminhada, você estudar, correr atrás, ligar para advogado, coletar documento, esperar, tudo vai ser difícil. Mas são nas coisas mais difíceis que vêm as melhores recompensas. Né? Vale a pena, doutor. Com certeza. Doutor, muito obrigado. Obrigado você aí mais uma vez pelo convite e sempre que precisar, só avisar com 24 horas de antecedência que a gente está aí. Obrigado pela atenção. Deus abençoe você, tua família, tua equipe maravilhosa, viu? Thaisa. Valeu, obrigado. Tá aí a Thaisa, tá o Daniel Piquet, meu irmão, também é advogado também, trabalha com a gente aqui na parte comercial, ele tem um ministério de cura, acho que ele entrou aí com o Healing Encounter, que faz um trabalho bacana, é muito amigo do André Valadão, já visitei lá a Lagoinha Orlando com meu irmão, com o Daniel, o André nos recebeu super bem lá. Enfim, aqui, além de ser um negócio que a gente tem há muitos anos e que meu nome está na porta, então tem que zelar por isso, é um negócio familiar também, sabe? A gente trabalha em família aqui, então. É muito, muito importante, doutor. E você falou que você é de BH, né? Para finalizar. BH. Ali a sede? Exato. A gente já... meu irmão tem essa amizade com o André desde lá de BH. Quando a Lagoinha era Lagoinha Belo Horizonte só. Mas vamos fazer uma próxima aí, se Deus quiser, se tiver um tempo, vamos fazer. Vamos embora. Muito obrigado, viu? Pessoal, vai ficar gravada a live, compartilha, manda para o maior número de pessoas, porque isso são coisas que a maioria das pessoas vem se preparar, anda com as pessoas, como o doutor falou um pouco, anda com as pessoas que acreditam no teu futuro, que te impulsionam e que não fique só lembrando do teu passado. Vamos avançar, né? Tá bom. Prazer, que honra, primeiro CRI, ser com o doutor Alexandre Piquet. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, fica com Deus. Pode ser?